Aleluia! Som, alô, som. Aumenta o vermelho, por favor. Vermelho e azul. E o 5 também, por favor. Nós prometemos na igreja no passo, Senhor, amém? Amém. Nós vamos louvar uma música bem conhecida. Vamos louvar junto conosco, vamos sair de pé para louvar. Glória a Deus. Aleluia. Antes de eu falar, sou
que não tem explicação, não tem palavras para explicar o amor de Deus para com o homem. Amém? As mulheres vão louvar o Senhor, em nome de Jesus. O grupo das mulheres tem sua oportunidade. Irmãos, logo após as mulheres, os varões, vou louvar o Senhor também em nome de Jesus. Amém? Amém. Enquanto as mulheres chegam, eu queria deixar uma pequena palavra, a serviço da Cléia. Algumas coisas, algumas portas se abrem ou fecham com as nossas palavras. Hoje teve um clima bem chato na casa da minha sogra, né? Coisa de polícia, muito chata. E aí eu pude ministrar o coração do meu marido e ao meu e falei para ele: uma palavra, ela maldita no momento errado, ela pode causar uma dissensão. Na minha porta tem um nome assim, gratidão. Mas eu coloquei gratidão não só por colocar. Coloquei gratidão porque ontem, olhando para minhas fotos, eu pude ver que Deus fez um grande milagre. Meu ciúme era meu rosto, né? E ficou horrível na queda. E quando eu levanto os braços assim, que eu quebrei a clavícula, que não sinto dor, dá vontade de sair pulando dentro da igreja. Aleluia! E muito foi perdoado, muito ama, né? Então assim, nessa noite eu queria que você fechasse os olhos enquanto eu falo, que você se deixe ser ministrado. Nós temos vivido um momento muito difícil nessa terra, quando entramos dentro de um mercado, principalmente dia a dia. Nós vamos sair daqui desse culto, mas nós precisamos ser ministrados em Deus e permanecer nele na segunda, na terça e na quarta. Aleluia. E precisamos entrar dentro do mercado e falar: Senhor, eu não consigo esse, mas eu creio que o Senhor vai abrir a porta, entrar dentro da sua casa e agir como no âmbito espiritual e sair um pouco da terra. Porque se a gente não vigiar, a gente fala: ô mulher, tá muito caro, né? A outra fala: rapaz do céu, na semana passada dava tanto. E o povo de Israel, irmãos, eu estava aqui pensando, eles não entraram porque murmuraram. Então, nessa noite, que enquanto nós louvamos, esse hino diz renovo, que você seja renovado espiritualmente, que você possa andar no âmbito do céu, ser ministrado pelo Espírito Santo. Aleluia. E quando você entrar na sua casa, o que estiver faltando, que você ministre: Senhor, em nome de Jesus, eu quero isso, isso, isso e isso. Espírito Santo, ache graça em mim, Senhor. Eu preciso de um arroz, seja lá o que você precisa, mas fale com Deus, porque muitas vezes não temos porque não pedimos. Muitas vezes pedimos, mas nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós murmuramos sem perceber. Que possamos agradar a palavra do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E que alegria é essa? É adorar o nome do Senhor. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo, renova-nos, Senhor, enquanto louvamos, Pai. Ministra, Senhor, os nossos corações. A nossa fé às vezes é pouca, Pai, mas o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Adoramos, Senhor. Aleluia. Muito de novo, por favor, eu perdi. Me ajuda aí, por favor, irmão. Eu gosto de falar, mas quando eu falo louvar, dá um nervoso, treme tudo aqui. Aleluia. Te adoramos, Pai. Oh, Espírito Santo. Pai, me dá disposição para aprender de Ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim.
seja Deus. Os varões de Deus, os profetas de canela de fogo, todos os fogo. Com esse louvor, irmão, nós iremos contribuir para a glória de Deus no crescimento e progresso desta obra, amém? Enquanto os varões louvam a Deus, toda a igreja, tanto possível, contribui para a glória do Senhor, amém? Amém. Para todos os profetas de Deus, os arautos da fé e do avivamento. Irmão Francisco e irmão Carlos, por gentileza do nome. Tenha bondade, queridos. Venha aqui nos ajudar em nome de Jesus. Irmão Carlos, irmão Francisco. Braço de ferro. Aleluia. Louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos que trouxeram as suas contribuições, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Pai querido, Deus amado, nós queremos nesse momento consagrar a Ti, Senhor, nossos dízimos e oferta, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela nossa igreja, Pai querido. Eu te agradeço pelo Senhor ter sido até hoje a nossa providência, em cada momento da nossa história e da nossa vida, Pai. Continua a abençoar os seus filhos, ó Pai, a obra da mão de cada um. Faça prosperar a sua casa, a sua família, o seu lar, e assim eles possam ser generosos para com próximos, ó Pai. E também, meu Deus querido, fiéis para com a obra do Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Não, vamos ficar de pé, igreja. Fica de pé toda a igreja. Glória a Deus. Como Jesus. Adorar o Senhor de pé. Todos de pé. Você já ouviu falar? Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já
sempre. E esse Deus grande e poderoso que luta por você está aqui nesta noite. Amém, queridos? Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Deus com certeza tem algo por meio do seu Espírito nessa noite a nos revelar, irmãos, por meio da sua palavra. Amém? Desde já aqui eu convido nosso pastor Davi, nosso presidente, pastor de Alencar, que terá a incumbência e a responsabilidade de nos transmitir a palavra de Deus nesta noite em nome de Jesus. Amém, querido? Eu creio, irmãos, que o que Deus colocou no coração dele vai ter que falar em nome de Jesus, pastor. Amém, querido? Irmão, fica de pé, vamos receber o pastor de pé em nome de Jesus. Vou fazer uma breve oração, porque o que Deus colocou nesse vaso, Ele vai falar nos corações hoje em nome de Jesus. Amém, querido? Pastor Davi, não esconda nada, mas o que Deus te colocou, transmite nos nossos corações no Senhor Jesus. Amém? Oremos a Deus. Senhor meu Deus e Pai, está aqui, ó Deus, o pastor Davi, esse homem de Deus. Bênção, Pai, a tua presença, tem provado a tua fé durante todos os dias, Senhor. Pai, também em tuas mãos, o Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe o que a tua igreja precisa ouvir nesta noite, Pai. O Senhor já colocou algo neste coração, algo sobrenatural, Jesus Cristo, que a tua igreja vai ouvir, vai apreciar, vai guardar como depósito, ó Pai. Toma ele em tuas mãos, usa ele mais uma vez como arauto da fé do avivamento, ó Pai, e fala conosco poderosamente por meio da tua sacrosanta palavra, em nome de Jesus. Amém. Tu mantém de pé, igreja ainda. Pode ser, Senhor, queridos. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número... A partir do versículo de número 14. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas para dar uma boa base para aquilo que nós queremos transmitir da parte do Senhor para a igreja. O texto que eu vou transmitir hoje para vocês, e aquilo que Deus colocou no meu coração, diz respeito a todos nós. Até o tema que Deus colocou no meu coração é o seguinte: a guerra de todo cristão. Você pode repetir comigo? Diga assim: a guerra de todo cristão. Irmãos, todos vocês sabem que nós temos três grandes inimigos. Obrigado. Três grandes inimigos. O primeiro, sem sombra de dúvida, é o diabo. A Bíblia fala que desde que ele caiu, desde que ele foi expulso do céu, desde que ele foi convidado a se retirar, junto com a terça parte dos anjos, ele luta para fazer na vida do ser humano aquilo que já existe no coração dele. Só que ele não é o maior inimigo nosso. Além dele, tem um sistema que ele toma conta, que a Bíblia chama de mundo. Não é o mundo criado por Deus, que é a natureza. Não é o mundo que as pessoas, em João 3,16, a Bíblia fala que Deus ama, mas é o mundo como sistema regido por ele. E a Bíblia chega a dizer que o atual inquiridor desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Aí está falando das pessoas que não conhecem a Cristo. Mas em João, no capítulo 3, no versículo 3, um homem foi visitar Jesus de madrugada. Ele era príncipe lá em Israel, ele era um grande líder. E a Bíblia diz que Jesus falou para ele sobre um nascimento diferente, falou sobre o novo nascimento. E esse novo nascimento, depois foi explicado pelo próprio Jesus, como também pelos apóstolos, como a salvação eterna. Que a pessoa, a partir do momento que ele passa pela porta, que é Jesus, ele passa a desfrutar. Lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, fala que essa salvação não é por mérito humano, é pela graça divina. É um presente que Deus dá para aquele que crê. E pela fé nós a conquistamos. Só que mesmo depois de ter aceitado a Cristo, nós temos a grande guerra, que é a guerra de todo cristão. Que você vai batalhar essa guerra desde o dia que você aceita a Cristo até o dia da sua morte ou do seu arrebatamento, que é quando o seu terceiro inimigo, que é a sua natureza caída. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que quando você aceita a Cristo, é gerado em você uma nova natureza. O seu espírito, que espiritualmente estava morto, ele é ressuscitado em Cristo, está na Bíblia.
Só que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 7, no versículo 14 de Romanos, até o capítulo 8, ele fala dessa antiga natureza, fala da nova vida e fala do conflito que todos nós vivemos. Vamos ler lá? Romanos capítulo 7, versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Quem está falando isso não é o pastor Davi, é o grande apóstolo Paulo. Vendido sobre o pecado, porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O pecado aqui, irmãos, no original grego, fala da nossa natureza caída, que nós herdamos do Adão. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, essa carne aqui também não é corpo, também está falando da nossa natureza caída, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. Do que Paulo está falando aqui? Ele está falando daquele conflito que todo cristão vive, de saber o que é correto, de saber o que é certo, de saber como agir da maneira certa, e muitas vezes se sente impossibilitado, porque transgride, tropeça e faz aquilo que não gostaria de fazer, mesmo sabendo que é errado. Versículo 19 diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. Ele não está falando aqui de uma prática diária, ele está falando aqui muitas das vezes de um trupicão que nós damos na nossa vida cristã. Às vezes alguém te atinge com palavras e você não gostaria de responder daquele jeito. Quando você menos imagina, você já falou. Então você fala: poxa vida, é aquilo que ele disse, com o meu entendimento eu sei que eu não deveria ter falado, mas a lei da minha carne naquele momento prevaleceu. Ele diz assim: olha, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele diz: já não é simplesmente o meu desejo, a minha vontade, mas é a natureza que está dentro de mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Todo aquele que conhece o Evangelho e que passou pelo novo nascimento, a maior alegria dele é obedecer a Deus, a maior alegria dele é servir a Cristo, a maior alegria dele é andar segundo a palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas olha o que ele diz no versículo 22: porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí ele chega aqui num conflito terrível, que todos nós em algum momento chegamos. E aí ele dá um brado no versículo 24, quando ele diz assim: miserável homem que eu sou. Aqui ele reconhece que mesmo Deus sendo bom, nós acabamos de louvar aqui, ó quão grande e ousado amor de Deus. Todo aquele que já passou pela cruz, todo aquele que já passou pelo novo nascimento, ele reconhece isso. E é isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou que o amor de Deus nos constrange. Porque mesmo você sabendo que você é falho, que você é imperfeito, que você erra, você continua sabendo que Deus também te ama. E aí entra aquela frase que eu falei outro dia aqui do C.S. Lewis, né? Que não há nada que você faça para que Deus te ame mais, e não há nada que você faça para que Deus te ame menos. Então você entra no conflito você olha para dentro de si e você vê, eu vejo como um grande miserável. Falo: poxa vida, que tipo de pessoa é essa? Deus só me faz o bem e eu piso na bola com ele, né? E eu estrago tudo, né? Ele tem projetos lindos para mim e eu viro as costas muitas vezes para ele. Todos nós, irmãos, já em algum momento da vida, da caminhada, nós já passamos por isso. E isso é claro para nós, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer que só faça o bem e que nunca peque. A natureza pecaminosa faz parte da nossa natureza humana, mas em Deus nós temos criado um espírito que nos inclina para Deus, e é disso que nós vamos falar daqui em diante. Ele diz assim, ó, versículo 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E ele enfatiza aqui, não é que ele é nosso Salvador, que ele é nosso Salvador, ele já sabe. Ele enfatiza que ele é nosso Senhor. Por quê? A palavra servo na nossa Bíblia, ela foi mal traduzida. Na nossa Bíblia, nas nossas versões brasileiras, a palavra doulos no original grego foi traduzida como servo.
Só que servo é como um servidor público. Hoje eu sou um servidor público, o senhor, a senhora são servidores públicos, são pessoas que servem, mas não são escravos. A palavra tolos no original grego é escravo, é aquele que não tem vontade própria, aquele que anda de acordo com a vontade do seu Senhor. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser escravos do pecado, deixamos de ser tolos do pecado para se tornar donos de Deus. E por que é importante isso? Pastor, mas eu não estou abrindo mão da minha liberdade de maneira nenhuma. É como aquele servo do Antigo Testamento que ele era comprado pelo seu senhor. E o que acontecia? Com o passar dos anos, esse servo era tão bem tratado. Esse servo, deixa eu usar a palavra no correto, o escravo, ele era comprado no mercado, era levado para a casa do seu senhor, mas esse senhor era tão bom com ele, que mesmo sabendo que ele era escravo, tratava como um filho. Alimentava, cuidava, dava roupa, protegia, fazia tudo o que estava sendo feito pelos seus filhos, ele fazia pelos seus escravos. Num determinado tempo, chamado ano sabático, por lei, aquela pessoa teria que ser liberada, ela teria que ser dada a ela alforria. O que ela fazia? Quando o Senhor chegava com a oportunidade de lhe dar a alforria, ela dizia: eu não quero ir embora. Mas como assim você não quer ir embora? Você é meu escravo. Não, você é tão bom comigo, você cuida tão bem de mim, como você cuida dos seus filhos. Para onde irei eu? Não é a palavra de Pedro, né? Jesus falou, é porque Jesus pregou um discurso duro, as pessoas começaram a ir embora, e Pedro falou: Jesus, o povo está indo embora, a igreja está esvaziando. Aí Jesus olhou para ele e falou: Pai, você também. Ele falou: para onde iremos nós? Se só você tem palavra de vida eterna. Então esse escravo do Antigo Testamento, que reconhecia a bondade do seu Senhor, falava: eu não tenho para onde ir. Ele falava: então a lei diz o seguinte: a partir de hoje, não vou te dar mais carta de alforria, não vou mais te libertar, você vai ser meu escravo de maneira permanente. Vamos até a porta da casa, lá eu vou furar a tua orelha, e a partir de agora você nunca mais vai ter liberdade. Em vez de ele sair chorando, ele saía celebrando. Por quê? Ele sabia que ser escravo na casa daquele Senhor que era tão bom, era muito melhor do que ser livre em qualquer canto da terra. E muitas vezes a mentira que o diabo quer pregar é que servir a Deus é ruim, é que servir a Deus é chato, é que servir a Deus não tem graça. E é a grande mentira do diabo que tem escravizado muitas pessoas. Porque se você não for escravo de Deus, você vai ser escravo do pecado. E esse texto fala que quem é escravo de Deus, ele vai ganhar, aqui no capítulo 8, a liberdade e a vida eterna. Agora, quem for escravo do pecado, vai ganhar a morte, em 3 sentidos: espiritual, física e depois a morte eterna. E aí, quem quer ser escravo de Jesus aqui? Glória a Deus! É a nossa escolha. Então ele continua dizendo: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui ele declara nesse versículo: eu não quero ser escravo do pecado, eu quero ser escravo de Jesus. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Nas nossas Bíblias, nas nossas versões, nós temos capítulos, versículos, pontuação. No original grego não tem nada disso. Então o capítulo 8 já vem na sequência. Por isso que existe essa palavra portanto. Portanto agora, capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que ele está dizendo aqui? Todos os homens nasceram com uma sentença. Naquela época havia uma coisa muito comum chamada guilhotinar um condenado. O que era guilhotinar um condenado? O cara colocava a cabeça num topo. Em alguns aspectos, em alguns lugares, era uma guilhotina literalmente que descia sobre a cabeça do cara. Pumba! O corpo caía para um lado e a cabeça caía para o outro. Quando ele diz que nós vivemos em um corpo de morte, ele está dizendo que nós vivemos num corpo de prisioneiro condenado à morte, que não tem outra solução, o final é a morte. Então, quando ele fala que a lei da vida, a lei do Espírito me livrou da lei do pecado e da morte, ele está dizendo que a lei de Deus, ser escravo de Deus, livrou ele do quê? Da guilhotina. Querido,
Se você não dá glória a Deus por isso, é porque você não está entendendo a mensagem. Todos nós fomos chamados desde o ventre da nossa mãe, e o salmista Davi viu isso, ele diz assim: eis que em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Jó percebeu isso também quando ele disse assim: como é que nós vamos tirar o puro do impuro? Se o pai e a mãe são dois impuros, como é que vai nascer um puro? Vai ser impuro também. Inocente quando pequeno, mas quando crescer, é muito mais fácil aprender as músicas da MC Pipoquinha do que os hinos que a tia Yara ensina aqui na igreja. Por quê? Por causa da natureza caída. Aí o que nós precisamos? Para no final da vida não colocar o pescoço na guilhotina, nós precisamos encontrar com Jesus. E quando nós encontramos com Jesus, acontece o que Paulo disse no versículo 1 do capítulo 8. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora dá para dar glória a Deus aí? Então, irmãos, quando nós falamos da guerra de todo cristão, nós estamos falando que todo aquele que aceitou a Cristo vai viver essa batalha. Quando eu comecei na fé, eu achei que com 10, com 20, com 15, com 30 anos de crente, isso ia passar. Mas sabe o que eu percebi? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais os critérios dele sobem. Eu nunca alcanço. Nas empresas tem uma coisa chamada controle de qualidade, para que não haja o quê? Resserviço ou retrabalho. Sempre que é feita uma coisa numa linha de produção, tem um departamento na linha chamado controle de qualidade. E deixa eu te falar uma coisa: Deus tem um controle de qualidade muito rígido. Sempre que nós chegarmos num patamar espiritual, sabe o que ele faz? Ele não deixa a gente acomodado, ele sobe a régua. Ele sobe o andar. Para quê? Para que você cresça, para que você desenvolva, para que você seja mais produtivo, para que você seja mais abençoado, mas que você seja também mais abençoador. E aí é o nosso conflito. Porque quando a gente acha que está tudo bom, chegamos numa zona de conforto. Ó, já sou líder, já sou obreiro, já ministro, já cuido de pessoas, já estou resolvido na área familiar, já me resolvi aqui na área financeira, estou bem. Aí Deus fala: ajusta um pouquinho mais e faz com que a gente cresça mais um pouco. Então o controle de qualidade de Deus, ele é sempre mais rígido. Por quê? Porque Ele quer que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente não se acomode. Esse negócio de comodismo é uma coisa que pega muito no ser humano. Eu estava vendo uma reportagem um dia desses sobre corredores. Até um certo ponto da história, o salto mais alto que a pessoa tinha dado, eu não me lembro a altura exata, mas eu vou dar um exemplo: era 3 metros no salto de vara. Durante mais de uma década, ninguém conseguia saltar com vara mais do que 3 metros. O que o sistema de atletismo chegou ao consenso? Ali é o máximo que o ser humano pode pular. Mas teve um cara que desafiou aquilo. Aquele cara olhou os recordes e falou: peraí, se antes era 2, depois passou para 2,5, agora é 3, por que não pode ser 3 metros e 5 centímetros? E ele começou a treinar, e um belo de um dia, ele deu um pulo e ele passou 5 centímetros acima dos 3 metros. Só que aquilo impulsionou outros. Aí o outro cara falou: peraí, se ele passou 5 centímetros, eu posso passar 6. Irmãos, depois que esse recorde foi quebrado, diversas vezes, aquele recorde dos 3 metros já foi quebrado. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus te trouxe aqui para dizer assim: estou feliz, te amo de paixão, gosto de você, estou feliz, me agrado de você, só que eu sempre terei mais para a tua vida. Não se acomode, porque eu quero me revelar a ti de forma mais profunda, de forma mais real, de forma gradualmente progressiva, diz o Senhor. E aí Paulo continua dizendo aqui: porque a justiça da lei, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Diga assim: morte. Morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Diga assim: vida e paz. Vida e paz. Por que, irmãos, a inclinação da carne é morte? É porque a nossa natureza caída, ela veio do pó, e para o pó ela vai retornar. Só que não existe só a morte física. A Bíblia fala que Adão, Deus disse para Adão: olha, você pode comer de todas as árvores que tem no jardim,
menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, tu morrerás. E os irmãos conhecem pelo diálogo da serpente, né, com a mulher, ali onde houve o primeiro caso de encarnação, que a serpente conseguiu seduzir Eva. Eva comeu do fruto e deu para Adão. Só que vocês percebem que não houve morte física na hora. Aí alguém pode falar, então Deus mentiu. Não, morte significa separação. O que houve ali, irmãos, foi separação. Não separação física, como nós temos dos nossos parentes que estão no cemitério São Luís, no IP ou no Cerejeira. Houve separação espiritual. É por isso que Deus, quando entrava no jardim do Éden, todo dia na viração do dia, Ele não precisava procurar por Adão, porque Ele estava conectado com Adão, Ele sabia onde Adão estava, Ele chegava lá e se encontrava com Adão, estava tudo certo. Mas o que houve? Quando Adão pecou, quando Adão errou, houve uma separação espiritual. E se Adão permanece no pecado, existe a morte física e posterior vem o que? A morte eterna. Mas o que Deus está dizendo aqui nessa palavra? Que a inclinação da carne é morte. E por mais que a morte física seja terrível, pior do que a morte física é a morte espiritual. É a morte eterna. Lá no final do livro do Apocalipse, ela é chamada de segunda ressurreição. E na segunda ressurreição não vai ressuscitar os santos. Não ressuscitarão aqueles que temem a Deus. Não ressuscitarão aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Aliás, no dia do grande juízo final, está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, vai ser aberto o livro da vida também. Mas não é para constar se o nome está ali, é para ter certeza que o nome não está lá. É por isso que os discípulos de Jesus, quando se alegraram, porque os demônios estavam sendo expulsos das pessoas, Jesus falou assim, olha, vocês se alegram porque os espíritos nos sujeitam, alegrai-vos muito mais, pelo vosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Aleluia! Essa é a nossa maior alegria, irmãos. Mas deixa eu dizer para você, mesmo com o nome escrito no livro da vida, mesmo com o Espírito Santo habitando dentro de você, mesmo você vindo todo mês ceiar, continuará uma luta dentro de você. A tua carne tentará voltar para o passado, o teu espírito vai tentar te impelir para o futuro, e a decisão será sempre sua. A decisão será sempre minha. Quantos que você não conhece? Quantos que eu não conheço que já pregaram numa tribuna como essa e hoje estão lá no mundo? A Bíblia compara eles com aqueles que voltaram, com uma porca que foi lavada para dentro do lamaçal, com um cachorro que vomitou para o seu próprio vômito. A Bíblia diz mais ainda, que se no passado ele tinha 7 demônios, ele tinha um demônio que o oprimia, esse um vai dar a volta na terra e vai ver se a casa está vazia, e se a casa está vazia ele vem e traz mais 7, e o segundo estado dessa pessoa será muito pior do que o primeiro. Deus te trouxe aqui para dizer que a inclinação da carne é morta, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz em Cristo Jesus. Vida e paz por 2 motivos. Primeiro, a vida abundante que Jesus prometeu. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus só prometeu 2 tipos de vida. Não foi nenhuma e nem 3, foram 2. Primeiro, ele prometeu vida eterna. Ele disse, aquele que crê em mim já tem a vida eterna, e o Pai o ressuscitará no último dia. Pronto. Primeira vida que todo cristão tem direito, que nasceu de novo, é a vida eterna. O que é vida eterna, pastor Davi? Segundo a Bíblia Sagrada, é o direito a ressuscitar na primeira ressurreição. Porque todo mundo que morrer, um dia vai ter que ressuscitar. Uns vão ressuscitar para galardão e para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a morte e vergonha eterna, ou seja, a separação eterna de Deus. Eu não quero nem imaginar que tipo de corpo é esse. Às vezes a gente vê uns tipos de um filme de zumbi aí, né? Eu acho que já é a tipologia do que vai ser o corpo de uma pessoa sem Deus. Mas o corpo da pessoa com Deus, a Bíblia fala que será semelhante ao de Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Porque como Ele é, nós o veremos, diz a palavra do Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque primeiro vida. A primeira vida que Deus promete é vida eterna. Mas Deus não quer dar para a gente só vida eterna. Deus quer dar vida abundante. E a vida abundante não é no céu, a vida abundante é aqui. Abundante do quê? Dos princípios de Deus, da bênção de Deus, do cuidado de Deus e da presença de Deus sobre cada área da nossa vida.
Eu estou lendo um livro, foi dado para nós lá na escola, sobre as 24 características do caráter, para a gente trabalhar o desenvolvimento disso. E ele começa com a seguinte analogia, depois você pode até procurar esse vídeo no YouTube, é muito interessante. Chama o vídeo das colheres compridas. Vocês já devem ter visto. Algumas pessoas ao redor de um local onde eles vão se alimentar. Só que o alimento ele está sendo preparado em cima de um grande abismo. E ali, cada um com uma colher comprida para alcançar o alimento, uma colher de pau. Dentro do caldeirão. Lá tem um caldeirão, cheio de sopa lá, e eles têm que pegar a sopa lá que está pronta e trazer na boca. Só que a colher é maior que o braço deles. Na hora de colocar a colher na boca, eles não conseguem. E eles vão se irritando. Chega uma hora que um pega a colher e pum, bate e quebra a colher do outro. Aí o bicho pega. Quantas das vezes não acontece isso com a gente, irmãos? A gente quebra a colher do outro. E aí o tempo fecha. Isso acontece em casa, isso acontece na igreja, isso acontece no trabalho, isso acontece em vários cantos da sociedade. Tem vezes que dá até morte. Mas qual que é a grande lição ali? Um deles tem uma ideia, peraí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu encher essa colher, já que eu não consigo pôr na minha boca, e se eu alimentar o meu próximo? Ele pega aquela colher, pastor Marcos, e alimenta o próximo. Irmãos, quando ele faz isso, ele está quebrando um ciclo. Tudo que nós vivemos na vida são ciclos. Ciclos de vida, ciclos de bênção ou ciclos de morte, ciclos de destruição. Digamos que você vem de uma família em que todo mundo bebe da 1 até a 51. E quando você nasce, você já nasce nesse lar, vendo o pai e a mãe bebendo. A tendência qual que é? Os filhos também entrar pelo mesmo caminho. Digamos que numa casa todo mundo use droga. É muito difícil aquela família, os filhos que nascem ali, não entrar por aquele caminho. Mas de repente alguém resolve quebrar o ciclo. O Evangelho vem para quebrar o ciclo da morte, da destruição, da condenação e prover a vida. Então quando é aquela pessoa com a colher comprida, ele não consegue pôr na boca, mas ele põe na boca do outro, ele quebra o ciclo de destruição, de briga. Aquela pessoa que foi alimentada, ele chega a muda de cor. O que ele faz? Ele pega a colher dele também e alimenta o outro. E ali, em vez de ser um ciclo vicioso, começa um ciclo virtuoso. Irmão, nós podemos viver a vida inteira num padrão de comportamento negativo, destrutivo e alimentar isso dentro de nós, ou nós podemos lutar contra isso. Eu não estou falando que nós vamos ser libertos da noite para o dia, não. Eu tenho quase 30 anos de crente, até hoje eu venho lutando contra alguns dos meus padrões de comportamento, mas eu tenho certeza, eu não sou mais a pessoa que eu era antes, e eu não serei amanhã a pessoa que eu sou hoje, porque a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você concorda, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Você não é mais o mesmo. Ah, mas alguém está me julgando e dizendo que eu ainda estou muito mal. Não olha para o que os outros falam. Olha para quem você era, olha para quem você é hoje e olha para quem Deus quer que você seja amanhã. Há um propósito de Deus sobre a tua vida, e aquele que te chamou é aquele que vai te aperfeiçoar. Aqui Paulo continua dizendo: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Mas no versículo 6 ele diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E deixa eu falar os 3 tipos de paz que Deus quer propor para nós encerrarmos aqui nesta noite. Primeira paz que Deus quer propor é paz com Ele, é paz vertical. Por quê? A Bíblia diz que quando o homem está na prática do pecado, ele é inimigo de Deus. Por que é inimigo de Deus? Porque Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E ele diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aqui não está falando o menor, aqui está falando o maior dos pecadores, que é o apóstolo Paulo. Se ele é o maior, eu sou o segundo maior, porque eu também sou um grande pecador. Mas eu reconheço o seguinte, que tudo que sou e tudo que eu tenho é pelos méritos de Jesus. Então não tem para onde eu ir. Quando eu tropeço, quando eu caio, eu não vou correr para as garras do diabo, eu vou correr para os pés de Jesus, porque eu tenho certeza que é só Ele que pode me ajudar. Então a inclinação é vida, mas também é paz. Primeiro, quando você aceita Cristo, você se rende ao Senhor, você reconhece o Senhor e o dele, você está em paz com Ele. E aí é aquele versículo que eu gosto muito, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem poderá nos ajudar?
né? Então ele tem que estar do nosso lado. E para ele estar do nosso lado, eu preciso reconhecer que eu tenho que estar em paz com ele. Segundo, eu tenho paz com o meu irmão. Porque assim, nós estamos vivendo um tipo de evangelho onde assim, aquele que foi pregar aí todo dia: eu perdoo, mas não volto mais a falar com você. Eu perdoo, mas eu quero que tu morra e a notícia corra. Eu te perdoo, mas eu quero que tua casa pegue fogo, os bombeiros estejam em greve. Então, gente, não resolve. Eu não estou falando que você tem que se sujeitar novamente a viver a mesma vida, pisado e humilhado pelo outro, porque aí também é falta de sabedoria, é falta de amor próprio. Se alguém usou e abusou de você, tudo bem, está perdoado. Bom dia, boa noite. O nível de relação vai depender de você. Agora vem cá, não dá para você ser escravo da pessoa de novo. Seja inteligente, você tem a mente de Cristo. Agora não dá para você ser inimigo dele nem desejar mal para ele, porque a Bíblia diz: se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Fazendo assim tem galardão. Você apontou a brasa sobre a sua cabeça. Ou seja, você ganha ponto positivo com o céu. Quem quer ter ponto positivo com o céu? Eu não quero ponto negativo não, eu quero ponto positivo, né? Então, ele diz assim, que a inclinação do Espírito é paz. Primeiro, paz com Deus, paz vertical. Segundo, paz com os homens, paz horizontal. Mas terceiro e mais importante, também, paz central, paz comigo mesmo. Porque o pior tribunal que existe, irmãos, não é o da Barra Funda, que condena e manda você para um dos presídios federais do Brasil. O pior tribunal que existe é um tribunal chamado consciência. Dele ninguém escapa. Ninguém escapa. Tem um camarada aqui no Rio que foi condenado a quase 450 anos de prisão. Está solto. Está solto. A justiça brasileira soltou. Provas contundentes, está solto. Mas no tribunal chamado consciência, ninguém escapa. Quando nós fazemos algo que está errado, e nós sabemos que estamos errados, você se tranca num quarto escuro, apaga as luzes, ninguém te vê, e a consciência diz: você está aí, te achei. Por quê, irmãos? A Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, gera vida. Isso não é para te destruir, isso não é para me destruir. Deus nos deu uma consciência para a gente reconhecer os nossos erros e mudar. Porque se não houvesse essa consciência, o que não existe no psicopata, o psicopata é provado aí, né, pela medicina, pela ciência, que essa parte do cérebro dele não funciona. Então, ele não se emociona com seus erros para o mal e nem para o bem. Ele é apático. Deus não quer você como um psicopata espiritual. Deus quer você saudável, para que você reconheça quando errou, e aí você se humilhe perante Ele, para que você refaça as alianças, e o Senhor continue te abençoando, te guardando e cuidando da sua vida. Esse é o projeto de Deus. Então, quando Ele fala que nós nos inclinando para Deus, nós temos vida e paz, é esses três tipos de paz. É a paz vertical com Deus, horizontal com os homens e central consigo mesmo. Amém? Versículo de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é, aqui ele abre um parêntese, né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora olha que coisa forte. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E para fechar, versículo 11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Você pode dizer amém? Amém. O que ele está dizendo aqui, irmãos? O maior cuidado que um cristão deve tomar é para não se acostumar com o pecado. Porque quando nós nos acostumamos com o pecado, nós não nos entristecemos mais por causa dele. E quando nós não nos entristecemos mais por causa dele, é porque o Espírito não está mais dentro de nós. Porque Efésios 4:30 diz que ele nos selou, ou seja, ele nos marcou, nós somos propriedade dele. Agora, quando ele se entristeceu a ponto de sair, nós não somos mais propriedade dele. Aí nós perdemos aquilo que a Bíblia chama de temor. O que é temor? É não respeitarmos mais as coisas sagradas, não respeitarmos mais a palavra, a vontade de Deus, os princípios do Senhor.
é aquilo: se na vida espiritual a água correr para cima ou a água correr para baixo, está tudo certo. Se você pecou durante esse mês e você se entristeceu, é sinal que o Espírito Santo ainda está em você. Ainda existe uma oportunidade para todos nós nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. Isso não significa também perfeição, não. Isso significa um esforço contínuo para viver melhor com Deus. Você casou com alguém. Eu creio que a pessoa que tem mais tempo de casado aqui é o irmão Francisco e a irmã Ivonete, é isso? Acertei? Quantos anos, irmão Francisco? 38. Alguém dá mais? Não, então ele é mais experiente. É um relacionamento perfeito? Não é, irmãos. Existe desentendimento. Só que por que estão 38 anos? Porque estão lutando para se acertar. Porque estão lutando para olhar na mesma direção. Estão lutando para que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. E o que nós entendemos no nosso relacionamento com Deus? É uma caminhada de aperfeiçoamento. É uma caminhada de melhoria. E não é mérito humano, é o próprio Espírito que está dentro de nós dizendo: Dorival, faça isso. Sibeli, faça isso. Denise, não faça isso. Davi, não faça isso. É assim o tempo todo. Quando nós temos essa comunhão, Ele está o tempo todo tratando conosco. Agora deixa eu te falar uma coisa: se tu não ouves mais a voz de Deus, se tu erras e está tudo bem, toma cuidado, porque pode ser que o Espírito Santo não esteja mais dentro de você. E isso é sério, porque no dia que Jesus vier buscar a igreja, Ele não vai vir buscar os membros da Assembleia de Deus, nem da Batista, nem da Universal, nem da Renascer. Ele vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. Ele vai vir buscar um povo que é cheio do seu Espírito. Ele vai vir buscar um povo que tem o seu Espírito Santo dentro de si. E deixa eu dizer uma coisa para você: quem gosta de casa suja e bagunçada? Eu não gosto. Às vezes eu não gosto de arrumar, mas eu não gosto de casa suja e bagunçada. Eu quero que alguém arrume. Brincadeira, irmãos, ninguém gosta. Agora, você acha que Deus aceita? Se os nossos padrões são tão excelentes, né? A gente chega na igreja, se vê uma goteira e já fica incomodado, né? Imagina Deus quando Ele olha para nós. Ele está sempre nos chamando com um padrão de excelência maior, porque Ele sabe que quanto mais você entra no Santo dos Santos, mais você desfruta também daquilo que Ele tem para você. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar e vamos dizer para Deus: Senhor, eu reconheço que há uma guerra dentro de mim. Eu reconheço que eu não sou tudo aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse, mas eu reconheço também que eu tentar mudar por mim mesmo é como aquele que quer se levantar do chão puxando os próprios cadarços. Eu preciso do Senhor. E como é que eu me aproprio disso no Senhor? É nessa palavra, ouvindo e praticando. É indo para a oração, de joelho, sentado, em pé, deitado, não sei, mas você precisa orar. Você precisa conversar com Deus, expor a Ele o que está dentro do seu coração, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. O inimigo muitas vezes faz com que a gente erre, a gente vai e erra. Depois ele quer colocar a vergonha para a gente não dizer para Deus que a gente fez de errado, porque aí só fica o remorso e não fica o arrependimento. Deus não quer crente com remorso, Deus quer crente arrependido, porque quem se arrepende vai lutar para acontecer de novo com todas as suas forças, amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós oramos nesta noite. Abre a tua boca e comece a conversar com Deus. Diga para Ele aquilo que está incomodando a tua alma. Peça para Ele alegria, peça para Ele renovo, peça para Ele restauração. Diga para Ele a área da sua vida que você precisa mudar. Converse com o Senhor nesta noite. Deus e Pai, nós reconhecemos, ó Pai querido, que a nossa vida não está no nível e no patamar que o Senhor gostaria, mas eu entendo também que o Teu Espírito Santo, por um lado, está nos impelindo, Senhor querido, a vencer esta guerra contra a carne, a vencer essa guerra contra a nossa natureza caída, a vencer esta guerra contra o nosso eu, ó Pai. Senhor, nós queremos em oração agora nos render diante de Ti. Senhor, eu digo como o apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, Senhor? Deus, me ajuda, Senhor. Eu não quero ser escravizado pelo pecado, como já fui um dia, Senhor. Eu não quero viver padrões de morte, que eu já vivi um dia, Senhor. Não, eu quero viver um ciclo de vida, quero gerar um ciclo de vida, e quero levar outras pessoas, ó Pai, a esse ciclo de vida também. Recebe de Deus o renovo, recebe de Deus a alegria, recebe de Deus o perdão,
cura. Nesta noite você vai ceiar. Você vira para a mesa do Senhor. E como foi declarado aqui no louvor, essa mesa vai te curar. Você vai voltar para a comunhão. Você vai voltar para a adoração. Você vai voltar para a aliança. Alabassuricanda, alabasséria. O inimigo disse que para você não tinha mais jeito. O diabo disse que você tinha morrido. Mas olha você aqui, declarando que você está vivo e viva na presença de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nesta noite, não só com a vida eterna, mas também com a vida abundante, em cada área, em cada esfera, em cada momento da sua vida e da sua trajetória. Se você crê, diga amém. Amém. E aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos entrar no ato da Santa Ceia. Pode sentar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Quero convidar aqui o pastor Marcos para fazer essa leitura. E logo após nós vamos dar continuidade ao ato da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23 até o versículo de número 32. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz com isso, igreja? Amém. Vamos ver aqui a palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor, o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba o cálice. Pois que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Somos de pé, irmãos. Glória a Deus. Quero convidar aqui o diácono Francisco para fazer essa oração e apresentar aqui o pão e representa o corpo de Jesus que foi dado por nós. Nosso Deus, nosso Pai, nós te apresentamos, Senhor, este pão, este elemento que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi dado em favor de nós. Então consagra, Senhor, este elemento neste momento, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Nosso irmão diácono Francisco vai passar o cálice, o pão, e o Ministério de Louvor aqui, a Banda Semente, está louvando o nome do Senhor. Amém. Sorriso
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos aqui em nossas mãos uma partícula do pão que representa o corpo de Jesus. Ficou alguém sem o pão? Todos pegaram? E o Senhor Jesus, quando Ele se entregou por nós ali na cruz do Calvário, irmãos, Ele o fez, não é porque alguém não quisesse fazer isso pela humanidade, é porque ninguém podia. Para morrer em nosso lugar tinha que ser alguém que nunca pecou, que nunca errou. Segundo as profecias do Antigo Testamento, teria que ser um cordeiro imaculado. O cordeiro imaculado era aquele que não tinha mancha nenhuma. E Jesus era o único que veio a essa terra com essas proporções e com essas características. E quando Ele faz essa entrega, irmãos, Ele faz isso unicamente por amor. Então, quando nós falamos de ceia, quando nós falamos de participar do pão, nós estamos falando do grande amor de Deus por nós. Não há mérito nosso, todo mérito é dele. Então, que a gente possa refletir. E aí entra 11:28 do 1 Coríntios. Examine-se o homem a si mesmo. Não é para não participar, é para participar. Para nós reconhecermos os nossos erros, pedir a Deus o poder da mudança que o Espírito Santo pode nos dar, e a partir daí passar a viver uma nova vida com Cristo a cada dia. Amém? Então, em memória do Senhor, você que tem um pão, pode participar para a glória de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Grato somos, Senhor. Gratidão, Senhor. Aleluia. Louvado seja teu nome, Grato Pai. somos por Deus. Por este momento, Senhor. Não foi pelas nossas obras, Senhor. Não foi pelas nossas obras. Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, Senhor. E nesta noite nós queremos agradecer por tão grande amor, representado no partir deste pão, Senhor, e consagrado ao Senhor. Em memória de Ti, Senhor, é que nós participamos do pão nesta noite, anunciando, meu Deus, este ato, até que o Senhor venha para nos buscar. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Diácono Everson, por favor, se aproxime. Diácono Anisa Mancléia, por favor. Pastor Dorival, faça essa oração. Senhor, meu Deus, Pai, estamos dentro da Tua presença, Pai, que apresentamos agora, Senhor, o suco da uva, Pai, e através da oração dos santos, ó Deus, para representar para todos nós aquele sangue, Senhor, sangue da nova aliança, foi derramado, ó Pai, na cruz do Calvário, por toda a humanidade, Senhor, para todo aquele que crê e não quer perecer, mas tem a vida eterna, Pai. Nós te honramos nesta noite ao Senhor e desde já te agradecemos, ó Deus, pelo teu beneplácito, pela tua bondade para conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, igreja. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aleluia. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Oh Espírito de vida. Deus vivo, aleluia. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho bom. Tem lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho bom. Tem lugar pra mim.
Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei, do pecado e da morte. Em memória do Senhor, pode participar do cálice para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, amado, suída canta, lava cheia. Se coloque de pé adorando a Deus, igreja. Glorifique o nome do teu Senhor que vive e reina para todo sempre. Aleluia, levante a mão e adore o nome do Senhor. Solta aí uma palavra de louvor, de adoração, de gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito pela tua vida. Alabaxanda, alabacanta, alabazui, decanta, alabanácia. Adora o nome do teu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Sim, Deus. Bendito tu és. Aleluia. Vamos adorar o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando
Nós queremos agradecer a Deus por mais um mês que Ele nos deu a oportunidade de nós cercarmos a sua mesa em memória do Senhor, lembrando o que Ele fez por nós e anunciando este ato até que Ele venha para nos buscar, amém? No próximo domingo nós temos culto com os homens aqui na igreja. Nós teremos ensaio com os homens aí na próxima quinta-feira às 19h30 e no próximo sábado também às 19h30, amém? Os nossos irmãos sintam-se. Então, no próximo sábado, irmãos, é a nossa reunião ministerial. Lembra que nós marcamos na última? No próximo sábado, agora, às 19 horas, nossa reunião. Então, o ensaio do sábado passa para o domingo, depois da escola bíblica. Amém. Nossos jovens aí, os pais dos nossos jovens que vão para o nosso retiro, nós já assinamos um contrato. Então, a gente precisa aí da cooperação de vocês para nós fazermos os nossos acertos mensais, amém? É 50 mensalidade cada um, amém? Então, já pagaram de fevereiro? Já demos a entrada, né? Então começou agora em março, é isso? Março, abril, maio, junho, julho e agosto, certo? Então, os irmãos aí que vão participar do nosso retiro, nos procurem, nosso trabalho com os jovens no mês de setembro, amém? E nossos trabalhos continuam normalmente, irmãos. Eu sei que sexta-feira foi uma sexta-feira atípica, desabou a água sobre São Paulo, né? Parecia que ia ter outro dilúvio de Noé, né? Água de cima, água de baixo, mas com fé em Deus, sexta-feira não será assim. Então faz um esforço, vem estar conosco aqui. Eu sei que muitas são as obrigações. Eu já falei para os irmãos aqui que eu não gosto de cobrar a presença das pessoas no culto, mas eu estou sentindo assim como é que eu posso dizer? Um descomprometimento de alguns muito grande com os nossos trabalhos, né? Entenda que essa reunião, ela não é uma mera reunião. É uma vez, a Denise estava falando comigo essa semana que quem vem todo domingo no culto, não vem 1% do seu tempo do ano para a igreja. Não é muito pouco, irmãos, que nós dedicamos a Deus, né? Então, tenta dedicar a sexta e o domingo. Quem puder um pouquinho mais, vem orar com a gente na segunda-feira. Eu tenho certeza que você não vai perder nada. Essa hora que você reservar para Deus, ela vai ser um diferencial na sua vida nos outros períodos. Só não venha se realmente você não puder. Mas não fique em casa lá, à toa, em vez de ir para a igreja, não. Venha buscar a paz do Senhor. Eu tenho certeza que Deus há de te abençoar, amém? Então, sábado às 19 horas e 30 minutos, nossa reunião ministerial com todos os líderes e obreiros da igreja. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça por tudo que vimos e ouvimos da tua parte nesta noite. Oramos para que o Senhor continue nos curando, Pai, nos levando para perto de Ti. Nós reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer e sabemos que todos os nossos planos, meu Deus, podem ser frustrados quando o Senhor não é a base dele. Nós pedimos que o Senhor, ó Pai querido, guie os nossos passos. Nós queremos ser, ó Pai, cada vez mais aquele que reconhece o seu senhorio. Não queremos tê-lo apenas como nosso Salvador. Nós queremos o Senhor como o Senhor da nossa vida, da nossa trajetória e da nossa história. Para isso, meu Deus, nos ajuda a submetermos a nossa agenda à agenda do Senhor. Assim eu oro pedindo que o Senhor dê uma semana de paz a todos, inclusive aqueles que nos acompanharam por esta live ou que verão este culto em outro momento através da gravação. Que a tua bênção seja sobre o seu lar, sua casa e a sua família. É o meu pedido no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Irmãos, eu não sei se vocês notaram, nós temos 2 caixas de som nova. Marcelo fez uma pesquisa aí, ó, e nós conseguimos essa caixa, cada uma delas pelo terço do que ela vale. Cada uma